Assim como Moisés no deserto e outros mais, Deus estava me preparando para o ministério. Aqui, anos e 4 meses, no meu tempo de exílio, durante o dia, eu atendia as pessoas que vinham para orar, buscar alguma coisa como assistência social, sempre eu tinha para dar. E depois, agora, eu tinha liberdade para voltar para minha casa em Santos. Mas como eu contei, saindo daqui, Deus mandou Edson me buscar. Então, saindo daqui, em vez de ir para casa, ele parou para eu descer e orar na praia, agradecendo a Deus por ter saído, por ter voltado para Santos. E depois, dali me levou diretamente para o hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, meu quarto estava reservado no 6º andar. Mas quando eu cheguei, tinha outra pessoa no meu lugar. Aí fomos para o 5º, 525. Eu vou olhar na janela, eu ia caindo. Eu gritei, Jesus! E naquela hora, ele apareceu na minha frente. Olhou bem para mim e disse, eu te amei, porque você confiou em mim. Eu respondi, eu te amei, te amo, porque me salvaste. Aí ele me deu um abraço. Não dá para explicar. A gente sente a atmosfera do céu. Nessa hora só E fiquei ali. Fiquei ali Quem lhe deu o abraço? quase um mês. Para me recuperar, porque eu estava muito magra. Depois, saindo dali, fui para casa e recomecei o meu trabalho. Visitei todas as pessoas que eu conhecia, voltei a dar estudos bíblicos, a preparar pessoas para o batismo, ia fazer minha parte. Depois, eu ficar um tempo em Santos, eu comecei a viajar de novo. Mas aí, primeiro tempo, eu fui conselheira de comportores. Araras, Avaré, Jaú, Limeira, uma porção de cidades. E depois eu comecei a pregar. Aí preguei nessas igrejas, depois eu fui convidada para Minas. Em Minas eu fui para Andradas, Ibitiúrias, Forquilha, Panto, no Rio do Peixe e outros lugares mais. Esse período que a senhora saiu daqui, aí lá no hospital, Jesus te abraçou. Desse período ali, depois a senhora teve mais contatos, assim, ele falou com a senhora mais vezes? No outro direito. Tem que parar, né? Vai cortar? Não, eu vou deixar porque tudo isso na íntegra, depois já... Quando Jesus lhe abraçou e falou com a senhora, depois a senhora Eu estava no apareceu, hospital certo? quando eu entrei. Apareceu como Rosa de Saron também?
A Rosa de Saron? Não, a Rosa de Saron foi aqui, Certo. antes do... E Bom, vamos ver se... Esperei um pouco. Tem a Rosa de Saron. Sim, mas Jesus falou com a senhora lá no quarto do hospital, e depois desse período, até a senhora começar seu ministério, ele falou de novo? Me chamava. Ele chamava a senhora? Sim, 1h30 mais ou menos da noite. Aí eu descia, era sobrado. Eu tinha tapete. A sala era maior do que esta aqui. Aí eu ajoelhava, orava. Aí eu sentava na poltrona. Agora, Jesus, aqui tem o lugar. E ele sentava ali. Aí conversava com ele. A senhora sentia que ele sentava, mas a senhora não via ele, o corpo dele? Aí não. Agora lá no hospital eu vi direitinho. Lá no tudo. hospital a senhora viu, E aqui também. antes de sair. Antes de sair. Aqui foi assim, uma tarde, eu saí por aqui perto, não podia sair. Só ia atender o telefone, que não tinha ainda aqui na frente. Quando eu voltei a abrir a porta, Jesus estava um pouco mais do que você, de pé. Paz seja convosco. No meio da sala, abriu os Aqui. braços e Onde disse, está ele ali? olhando para a senhora, disse, Pai seja convosco. Paz seja convosco. Depois ele me chamava sempre. É tanta coisa que eu nem me lembro. Depois, Bom, a senhora começou seu ministério em Santos, dando estudo, fazendo visitas. socorrendo os pobres. E quando é que começou a viajar pelo Brasil? Aí eu contei, fui convidada para ser conselheira de comportores. Sim. Aí cada cidade que eles iam, eu ia. Era a única mulher também. Mas já não era criança, eram 22 rapazes e 2 moças. Eu era a mãe de todos eles, não posso dizer isso. Eram meus amiguinhos. De manhã eu fazia culto com eles, aconselhava, orava, aí saíam para o trabalho. Depois voltavam para o almoço, eu ficava orando, lendo e tal. Aí depois almoçávamos. E daí o meu quarto era o primeiro, eles voltavam tudo para o meu quarto. Para eu contar as coisas para eles, perguntavam de tudo. Eu respondia. Foi muito bom esse tempo. Depois começaram a me convidar para pregar e ainda fiquei aqui pregando acho que uns 3 anos. Avaré, araras, bichúrias, forquilha, rio do peixe, pântano. E além disso, andradas e outros mais. Esse foi Aqui, São Paulo. Em Minas Gerais. Minas, São Paulo, antes disso. O que eu falei em Minas. Depois, aí quando voltei para casa, eu não preguei naquele tempo. Logo depois Deus me disse, você vai à Bahia. A Bahia, nunca pensei em ir na Bahia. Eu tinha medo de baiano, porque eu não conhecia. A gente morava em Santos e o rádio dava todo o tempo. Brigaram no cais, um bateu no outro, isso aqui, eu não sei o quê. Eu tinha pavor de. Mas vai à Bahia, eu fui. Arrumei as malas e fui. Cheguei em Salvador às 8 horas da manhã, em ponto, na rodoviária. E daí a pouco veio um carro, me pegou e me levou.
primeira noite eu fui pregar na Igreja da Liberdade. Eu contei essa história lá e você não se lembra. Aí foi o dia que eu encontrei o pastor Bulhão, era 85 nessa altura. Ele ele não ia começar ali. Ele ia começar a montar, a falar para demais pessoas. Aí quando foi, depois eu fiquei uma boa temporada lá, tinha que voltar. Aí eles disseram, daqui um ano a senhora está aqui, com tudo pago, sua barraca, caixa de fruta e tudo. De fato, 86, acampar mini cidade já está. Lá estava eu com tudo. Uma barraca enorme. Tinha barraca de estar mais de 10 pessoas. A minha era bem grande. E eles todos sabiam quem eu era. Aí vinha um fazer serenata, vinha outro para mim fazer oração. De manhã me levavam de barraca a barraca. Aí eu fiquei o tempo ali. Foi quando eu conheci o Costa Júnior, uma turma. Tudo isso estava na minha caderneta. Fernando, roubaram tanta coisa minha. E o pior é que até as páginas das minhas cadernetas, muitas, isso eu perdi. Mas muita coisa ficou, e esse relato que ficou? Esse relato que ficou registrado com a senhora foi que Deus lhe dava em sonho as cidades e as pessoas, até os pastores que a senhora ia encontrar, certo? Bom, é assim, você vai, tudo bem. Eu estava sempre disposta, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Aí ele me dava, você vai em tal lugar, tá? Feira de Santana, Bom Joá, São Martinho, São Gonçalo, Salvador, os bairros. Eu ia. Mas as portas se abriam assim, chegavam a brigar para que eu ficasse. Ai, vai na minha casa assim, não vai na casa da Marta, aquela história. Eu não sabia às vezes nem o que tinha que fazer. Agora, ele me mostrava, às vezes ele mostrava, chegou uma casa que mostrou o assoalho. Você acredita nisso? Agora, outras vezes ele mostrava a fachada. Um dia ele mostrou um mamoeiro. Mas o mamoeiro vinha do chão os mamões, tanto mamão. Eu nunca tinha visto isso, da mamão, mas é em cima. Aí fui levada. Andradas, não, depois fui. Mirandópolis, Andradina, Andradina. Precisava escrever para lembrar. Na Campal da Bahia, Mirandópolis, Andradina. A senhora lembra quando a senhora foi para a Bahia? Deus revelou que a senhora ia encontrar 2 pastores. Na Campal, aí a senhora ficou sabendo quem eram os pastores. E um deles era o pastor Bulhon. E a senhora, durante a noite, Deus lhe deu a vida de Salomão, do rei Salomão. E a senhora foi procurar o pastor Bulhon, não é mesmo? Lembra-se detalhadamente disso? Lembro. Quando fui à Bahia, Salvador, como eu disse, eu voltei lá depois de um ano. Eu fiz uma temporada muito boa, mas depois eu voltei. Os pastores, não, você vai para a minha igreja, aquela história. Todo mundo queria. Deus tinha me dado, assim, uma vocação, porque eles desfrutavam a gente. Teve um pastor que
foi me ouvir em Salvador. Depois me levou para Araguaia, o rio Araguaia, onde as lanchas correm. É longe de Salvador. Aí eu fui pregar lá. Depois ele conversando com outro, ele disse, ela não prega não, ela ensina. É verdade. Deus me dava uma sabedoria, eu discriminava tudo. Então era muito procurada. E o encontro com o Bulhão? O Bulhão foi lá. Aí é o que acontece. O Bulhão pegou, tudo bem. Isso começou na sexta, sábado, domingo. Segunda noite, ainda na terça-feira à noite, eram 3 horas da manhã. A barraca era grande, a minha barraca era maior. Então, eu acordei, saí de cima do colchonete e me pus de joelho, como sempre fiz. Aí eu estava de joelhos, orando, e Deus me escreve. Eu tinha levado uma lanterna boa, papel e caneta. Eram 3 horas da manhã. Escrevi a história todinha de Salomão. Deus foi me dando. Eu sei muita coisa que muitas pessoas não sabem. Ninguém sabe isso, a não ser para alguém que eu falei. Salomão teve um filho com a rainha de Sabá. Ela pediu, tudo que ela pediu, ele deu. Ela levou presentes, ouro, isso e mais isso para ele. E depois também ele deu. E a Bíblia diz claramente, tudo quanto ela pediu, ele deu. Ela pediu com certeza. Agora, esse mulato, que é o filho dele, Salazier, é o sobrenome dele. Foi Deus que lhe revelou isso aquela noite. Daí, revelou a história todinha de Salomão. No fim da vida dele, ele estava perdido, porque ele pintou e bordou, foi adorar outros ídolos, mas ele se arrependeu. Chorou, chorou, jejuou muito e Deus perdoou. Perdoou porque ele tinha muita sabedoria. E tudo que ele passou, agora ele podia aconselhar os outros que não caíssem como ele caiu. Então ele escreveu Provérbios, Cantares e o outro. Provérbios, Cantares... Eclesiastes. Eclesiastes. Ele escreveu tudo isso pelas experiências que ele teve. Agora, daí em diante, ele reconheceu que Deus era Deus e ficou como exemplo. Mas aí quando chegou de manhã, depois que comeram, tomaram um café deles, eu fui no tablado, porque a gente ficava na barraca. Era muita gente, era muita gente. A senhora foi no auditório? 25.000 jovens. A senhora foi lá no auditório, Aí onde se fazia as conferências. Aí eu fui lá e disse para o pastor Bulhão, olha, Deus me deu às 3 horas da manhã essa história. Releu, chamou os outros pastores todos e disse, que pena, você não pode pegar porque está tudo esquematizado, não podemos agora mudar. Mas a primeira oportunidade vou pegar esse sermão. Se ele pegou, não sei. Mas olha a história toda. Eu não vi mais o sermão, porque ele ficou com aquele. Depois eu escrevi um sermão sobre Salomão, eu tenho. Mas não é aquele, entendeu? Mas aí eu tinha tudo com os pastores. O pessoal vinha fazer serenata, vinha me buscar para uma barraca para outra, cada história.
Foi muito bom. Quantos anos a senhora ficou andando por esse Brasil? 25 anos. Pregando? De igreja em igreja, de cidade em cidade? De sul a norte. Eu fui lá para Itaquara, fui Rio Grande do Sul. por tudo lá. Mas depois eu fui parar em Natal, Rio Grande do Norte. Ali foi o trabalho, foi melhor, porque eu já tinha muita experiência. E Mossoró? Mossoró, Rio Grande do Norte. Aí Deus me deu, você vai em 5 cidades. Tudo bem. Cheguei em Mossoró. Uma. Agora eu estou ali. Logo depois foi o retiro de carnaval. O pastor Valdiel Melo foi assim, Deus me disse, escreve uma cartinha para ele. Aí eu escrevi. Aí ele deu a carta e disse, nossa, é só conselho, você não vai sair daqui sem escrever uma carta para cada jovem do meu distrito. Não se incomode, depois já mais tarde não faz mal. Aí eu começava a escrever. Levantava às 6, fazia minhas orações, depois comia. Aí eu começava a escrever até 3h15 da noite. Mas ele disse, irmã, se está aqui, vocês conversem porque ela tem muita experiência. Vinha um, vinha outro e atendendo. De repente, alguém disse para um rapaz, você não vai? Eu não vou. Mas você vai perder, porque ela tem muita experiência. E ela escreve para você. Não, eu não vou. Só se ela me chamar. Eu nunca tinha chamado ninguém. Aí eu fiquei no carro, à beira do Rio Açu. É uma maravilha o rio, é uma praia mesmo. Eu não tomei banho, mas eles tomavam e tal. E os peixes de lá é desse jeito, é o peixe mais gostoso, que a água é tão limpa, que você olha assim, você conta os grãozinhos de areia dentro da água. Aí ele ia, uma tarde ia saindo com o outro, mas eu não sabia quem era. Eu vi os 2 moços que iam descendo. Moço, vem cá. Aí ele disse, não, moço, vem cá. Aí ele veio, aí disse para mim, eu não quis ir. E disse, se ela me chamar, eu irei. E a senhora me chamou, eu estou aqui. Aí escrevi para ele. Bom, quando acabou, 150 jovens. Quando acabou, eu disse para o pastor, pastor, a minha missão aqui está cumprida. Mas esqueci um pormenor. Quando estava ali, ele tinha dito 5 cidades. Agora veio o retiro de carnaval. Nesse retiro, só de rede tinha mais de 150 redes. Nas mangueiras, nas árvores. E a gente dormia ali. E a senhora dormia na rede? Dormia. Bom, aí, essa história que eu contei do moço foi no retiro. Mas agora eles me levaram para Açu. Açu é perto, mesmo distrito. Aí eu prego, tudo mais, as cartinhas. Açu, Itajá e por fim Areia Branca. Aí quando eu falei para o pastor pode ir a minha passagem. Ele disse assim, irmão, você não vai embora, porque eu já fui contar seu trabalho em Recife e você está sendo requisitada para Recife. Mas eu não podia ir, porque Deus tinha dado 5. Mossoró, Açu, Itajá, Areia Branca, Natal. Aí fui para Natal.
Eles me buscaram para dar aula de cozinha e tudo mais. Outro dia veio aquele Zezinho de lá, ainda Maria José mandou um abraço para mim. Maria José era dona das salinas. Tudo quanto é sal, cada pedra de sal desse tamanho. Porque caminhando, eu vi aquelas lagoazinhas tão azul. Eu disse, Maria José, por que assim tão azul? Tudo isso é sal. Daí vem vindo um caminhão com quantas pedras de sal carregado. Mas ela é assim, dona de salinas. Tudo quanto é sal é dela. E propriedade, isso, mas isso. Mas eu nunca vi uma mulher tão assim. Para mim até que a própria irmã dela é que fazia faxina para ela. Eu não sabia, fiquei um bom tempo lá. A mulher é que me contou, que era irmã da... Né? Imagine, em vez dela ajudar a irmã, né? Que ela tinha muito dinheiro, muito sal, uma imensidade. Mas aí fui para Natal. Aí depois eu fui Douglas. É cunhada do Fernando. Porque Fernando, naquele tempo, você ainda não conhecia. Ele vinha aqui com o pai. Tudo. Iglesias. E eu fui. É o pastor Fernando Iglesias que vinha aqui em casa. O pai é Dona Osor e a mãe Nair. E eles me convidaram, eu fui ficar na casa deles. Sorocaba. Por que eu falei isso? Não, aí a esposa do Fernando, a irmã dela casou com o pianista da Central de Natal. Eu estava lá naquele tempo que eles se conheceram. Depois, ela me pediu que eu fosse para a casa dela e tal. Eles não tinham filhos. E Deus, eu orei e Deus deu um filho. Depois que eles foram descobrir que ele tinha um câncer. Mas sarou também. É uma história. Quem que tinha o câncer? O cunhado do Fernando. Ah, sim. Por isso que não tinha filhos. O Fernando mudou tudo. Mas vamos parar um pouco. O que acontece? Serra Pelada. É tanta história. E Serra Pelada? Como é que foi em Serra Pelada? É diferente. É outra história. Terra dos Carajás. Sim, Serra mas Pelada. Serra Pelada, como é que foi a história? Mulher, ninguém entra lá. Como que a senhora teve? Não, na Terra Pelada entra. A Terra dos Carajás ninguém entra. Porque tem, como a gente chama? Bom, tem que deixar os documentos ali. E eles dão um comprovante. Você vai, fica o tempo que quiser, quando você volta, entrega o comprovante. E eles dão as suas credenciais. Foi assim. Por quê? Mas aí eu estou cortando muito. Em Serra Pelada, voltando à Serra Pelada. A senhora se Aí lembra? quando eu vim embora, agora vai para o Pará. Pará escrevi 1017 cartas. Em no quanto Pará. tempo? Eu fiquei uns 2 meses ou 3, mas não marquei tudo. Era muita coisa, eu não tive ideia de marcar. Mas foi bom. 1117 cartas a senhora escreveu. E na véspera do Natal. Então a senhora passou Natal no Pará? Eu passei vários natais fora. Fora de casa. Longe da família. É. Aí, Fernando, falou assim, eu mandei comprar papel, envelope, azulzinho. Escrevi bastante. 1017 cartas. E agora eu pus
2 moços para entregar. O pessoal ficava tão contente, nunca tinha recebido uma mensagem. Foi muito bom. Depois dali, Deus me disse, você vai a Jurunas. Eu estava no centro do Pará, bem no centro, 1 quadra e meia do hospital. Até foi assim. Quando cheguei, a esposa do pastor, irmã, no meu quintal tem um pé de manga, que é uma delícia, mas não tem nenhuma. Por quê? Já terminou. Eu disse, então me leva no quintal. Ela me levou. Olhei, não tinha uma manga. Eu sei que Deus tem poder para tudo. Olhei. Aí quando foi no dia seguinte, a esposa do pastor vestiu o penoar e foi no quintal. Porque ela sabia que Deus ouvia as minhas orações. Veio toda feliz. Uma manga gostosa que não tem por aqui. No dia seguinte, ela vestiu o penoar, foi buscar todo dia, 1 mês e pouco, caiu uma manga para mim. A senhora ficou um mês e alguns dias na casa desse pastor. É. Só lembra o nome dele, do pastor? Mas aí acontece uma coisa, o hospital era pegado do hospital. Mas e o nome do pastor que a senhora ficou na casa dele? Depois eu me lembro. Aí o que foi? Eu fiquei ali. Dali eu fui para Jurunas. De Jurunas eu fui caminhando, onde eles mandavam. E aí que foi para Serra Pelada? Não, ainda não. Não. Porque fui indo, depois voltei. Quando eu voltei, aí é que eu fui, Serra dos Carajás. Mas Serra dos Carajás ninguém podia entrar, porque tem o, como chama? Aqui eles iam fazer, ninguém quis. A mina? Aonde você entra, que nem aqui que vai para o clube? A portaria. Na portaria. Mas é fechado. Aí o que acontece? Você vai, eu fui para Curianópolis, Paraupebas, Serra dos Carajás, é caminho quase. Agora para entrar lá, ninguém entra. Mas eu com as minhas credenciais e como assistente social, porque eu fiz o curso de assistente social em Santos, no colégio Estela Maris, na Conselheiro Neves. Padres e freiras fizeram comigo também. E daí apresentei tudo na portaria. Pronto. A coisa mais fácil. Ninguém entrava ali. Porque diz que tem ouro misturado na terra. Tem umas casas, mas tão poucas, acho que umas 5. Mas a senhora se lembra de antes de entrar, a senhora pediu a Deus que Deus tocasse no coração Depois, do... isso foi na saída. Aí eu preguei lá e tudo mais, todo dia. Aí, e o pastor, quando viu que ia me embora, ele me deu um mapa. Ele ia para Espírito Santo e me deu todos os... para pregar na igreja dele. Pastor Eliseu, não me lembro mais. Agora, para entrar lá, eu cheguei na portaria e apresentei meus documentos como assistente social e os mais que depressa. Aí fiquei, acho que 1 semana, mais ou menos, ou mais. Depois eu vim embora. Eu disse para Deus, Senhor, me ajude, que o homem se esqueça e não me peça o comprovante, porque quando eu contar, ninguém vai acreditar que eu entrei aqui. Aí
Chegou na portaria, tudo bem. O moço já me viu, já veio com minhas credenciais e não me pediu. Está guardada ali, Regina. Bom, eu entrei ali. Agora a Serra Pelada foi diferente. Eu estava em Curianópolis e Deus me disse, você vai a Serra Pelada. É uma história. Bom, e agora? Na casa que me hospedaram, era uma loja de fazendas, coisas, armarinhos. A velhinha, muito boazinha, e o rapaz. Aí eu disse para ele, moço, como é que eu faço para ir para a Serra Pelada? Eu vou com a senhora, tudo bem. Aí entramos no recinto lá, e agora? É grande. Senhor, você sabe onde fica isso, mas como é que fazemos para ir lá? Ninguém sabia explicar direito. Vai para cá, vai para lá. Tem uma casa de adventista, uma igreja, ninguém sabia. Serra Pelada é o lugar mais pobre do Brasil. As casas só estão de madeira. Até hospital de madeira, porque eu fui em todo lado. E acontece uma coisa. Ninguém tem dinheiro. Você acredita, filho? Tem muito ouro, mas eles me levaram até lá embaixo. Mas ninguém pode mexer o governo. Na mina? A senhora desceu até a mina? Desceu. E também desci da mina de esmeraldas também. Também desceu. Aí o que acontece? Bom, olha, moço, você sabe de uma adventista? Poucas pessoas por ali. Sim, minha senhora, tem um quitandeiro que é adventista. Aí um dia, olha, assim, eu fui parar lá. Mas eu fiquei assim pensando, meu Deus, a cidade do ouro, as bancas dele eram de caixote. Ele pôs umas tabuinhas para segurar a banca. Só tinha banana, ponta de cacho e laranja murcha. Mas, essa era a quitanda. é. Aí eu cheguei lá e disse para ele, olha, sou adventista, vim fazer meu trabalho aqui, fazer palestra e tal. Ele disse, senhora, fique sossegada, fique aí. E eu sentei, ficar ali. Você acredita, Fernando? Vinha o moço, me dá um ovo. Vinha o outro, uma laranja. Eles não tinham dinheiro. Ninguém tinha nada. Eu fiquei pensando, tanto ouro, o povo passando fome aqui. Bom, e esse homem, o que ele vendia? Ele vendia ovo, era um ovo só que as pessoas compravam. Ele vendia banana murcha, laranja murcha, e ele torrava 2, 3 colheres de amendoim na frigideira e vendia. Tudo bem. E eu fiquei ali. Quando chegou no almoço, ele foi na cozinha, fez o arroz dele, não sei o que mais. Olha, irmã, está pronto. Eu disse, o senhor vai me desculpar, não como comida. O senhor me dá uma banana e uma laranja, fico bem. Aí ele me deu. Eu comi. Depois, não vinha quase ninguém. Ele disse para mim, você viu? Aqui não tem mulher. Eu disse, irmão, eu já perguntei para Deus. É verdade, porque era um quadrado, e uma divisão assim, ficava a cama lá e as coisas para cá. Porque tudo é de madeira. Aí ele disse assim, eu disse, irmão, eu já estava preocupada. Quando o senhor foi buscar água, lá adiante, uma bica de água, eu entrei ali e olhei e pedi a Deus, Senhor, o que eu faço? Aqui não tem homem, não tem mulher. Deus disse, foi a casa que eu escolhi. Aí fiquei quieta.
quando ele me ofereceu a comida, eu comi o que tinha. Comeu o que a senhora pediu. É o que eu pedi. Mas A também não banana e tinha uma outra- laranja. Não tinha outra fruta, só tinha aquelas. Banana e laranja. Aí vem outro. Aí ele disse, olha aqui, você avisa lá, que aqui tem uma missionária. Aí eles foram avisar. E quando foi à tardinha, vieram me buscar para outra igreja. Não era longe, mas era fora do... E tinha bastante gente na igreja. Quando eu levantei para começar a pregar, uma senhora, eu disse, pode vir. Ela disse para os irmãos, dessa maneira, com essa roupa, esse tamanho, Deus me mostrou essa senhora. Mas isso aconteceu em muitos lugares. Mas era uma mulher distinta dentro da igreja que se levantou para dizer que Deus tinha mostrado a senhora com aquela roupa, o seu tamanho. Aquela noite, ela tinha tido uma visão, então. Antes da senhora chegar lá, ela já conhecia a senhora, não é isso? Em Atibaia também aconteceu isso. Sumaré, na casa das Maluf, aconteceu isso. Muitos lugares eles já me conheciam. Aqui mesmo. Quando saí para São Paulo, você que me levou naquela igreja. Uma igreja quase indo daqui para lá. Como chamava? Santa Isabel. Santa Isabel. A moça me viu também, eu atravessando para ir para a igreja. Aí veio me contar. Mas muita gente me viu já. Bom, na Bahia. E aí, voltando à história de Serra Pelada, dentro da igreja, a senhora... Aí eu fui pregar à noite, foi muito bom. Eles gostaram muito, eu voltei a pregar várias vezes. Mas Serra Pelada, Cristina, eles não tinham dinheiro, não tinham nada. Eu nunca vi tanta pobreza, tanta miséria. Comprar uma banana, uma laranja, porque eles vendiam às vezes o carro, a casa, pensando, eu vou lá, perde tudo. Quanto tempo a senhora ficou em Serra Pelada? Uns 10 dias. 10 dias. Eu não fiquei mais, porque tinha tanto lugar para ir. Agora, a Serra dos Carajás foi diferente. Os que moram ali dentro são casas de casa boa. Não tem muro, não tem portão, porque é tudo pessoa escolhida. Você fica ali, pode dormir com tudo aberto, ninguém se mexe. É um condomínio. É um condomínio. Mas era bonito, muito bem feito. Para Serra Pelada. Saindo de Serra Pelada, qual foi a direção que a senhora tomou? Deixa eu me lembrar. Não, daí eu voltei para casa, porque fazia tempo que eu já estava fora. Porque eu vim do Pará. Eu subi, depois Deus mandou descer. Aí Paula, Pebas, Curianópolis, não sei o que, não sei mais. Serra Pelada. Tanto ouro, ninguém pegava nada. Bem, Um rapazinho querendo me agradar, me deu um vidrinho assim, um pouquinho de ouro em pó, mas um vidrinho assim. Coitados, eu fiquei com tanta pena. Agora, nos garimpos, garimpo é esmeralda. O riozinho passa lá embaixo. Então eles vão pôr a peneira e pegam as pedras. nesse tempo de viagem, qual foi a cidade ou estado que a senhora ficou mais tempo sem vir para casa? A Bahia. A Bahia. Quanto tempo a senhora ficou em Salvador sem voltar para casa? Eu não marcava tudo, eu fiz muito mal. Devia ter marcado.
Tal dia eu cheguei, tal dia eu saí. Não tem problema. Tá só marcado no céu, isso tá. Mas Salvador foi assim. Deus me disse, você vai à Bahia. Chegando lá, não, foi em 85. À noite Deus me disse, você vai, não disse aonde, você vai, compre uma caderneta, marque tudo quanto você faz. E quando você fala, ninguém acredita. Deus lhe disse isso. Aí eu desci, era o 8º andar. Quando eu desci, perguntei para o porteiro lá. A senhora vira aqui, sobe, tem uma tipografia. Aí eu comecei a marcar. Mas, Fernando, as pessoas mexiam nas minhas coisas. Pegavam dinheiro, pegavam a costeira, arrancavam as minhas. Vamos ir gastando tempo e tudo mais. Agora, uma experiência que a senhora contou para mim, foi, eu acho que a senhora foi para a Transamazônica, que chegou na casa e a mulher falou que não tinha mais fruta. E a senhora falou, não, Deus me mostrou que lá no pé tem fruta. São várias. Andradina, aqui no Noroeste. Fui para Mirandópolis, depois Valparaíso, Andradina. Aí Deus me mostrou 2 goiabas, muito bonitas. Aí eu disse, irmã Amélia, fui para uma casa de um casal velhinho. A esposa do próprio pastor é que me levou para ficar com a irmã Amélia. Aí ela disse, não, irmã, não tem goiaba aqui. Nem é tempo, nem flor não tem. Eu disse, tem. Deus me mostrou 2 goiabas muito bonitas no pé. Não, mas não tem. Eu digo, me leve no pé. E tinha justamente assim uma muretinha. Eu não era tão baixa desse jeito. Eu subi na muretinha e apanhei as goiabas. Uma delícia. Agora em Mossoró, eu fiquei na casa do pastor. Um bom tempo. Depois o irmão Israel, ele tinha um comércio na cidade. A casa era boa dele. Mas me levou, de manhã ele foi me buscar na casa do pastor, me levou para a casa dele. E me pôs na cama, que justamente dava para uma janela. Eu olhei assim, um pé de caju e um pé de goiaba. Mas não tinha nem caju, nem goiaba. Não tinha mesmo, nem flor. Aí eu disse para Deus, Senhor, se aquela folha amarela que vai cair fosse uma goiaba, eu podia contar que as goiabas aqui são muito gostosas. Idileuza chamava a esposa. Lá vem ela com a mão assim. Passe a goiaba. Que goiaba? A goiaba que você pegou no pé. Não, irmã, nem flor não tem. Eu disse, tem, porque eu vi a goiaba. Aí ela fez assim, mostrou uma goiaba, que era uma maravilha. Mas eu já tinha comido a minha parte da manhã. Aí eu disse, você bota na fruteira, não precisava nem lavar, porque vinha do céu. Você bota na fruteira, no almoço a gente divide. Era ela, o marido e um filho, um meninote de uns 13 anos. Aí peguei a goiaba, cortei no meio. Mas um meio menor e o outro meio bem maior. Então eu peguei o menor para mim e dei a ela para dividir com o marido e o filho. Parecia um creme, Fernando. Que delícia. Bom, não tinha mesmo nem uma folha. Só tinha aquela folha amarela que ia cair. Depois... É necessário muita fé para acreditar nisso. Mas como a senhora vivia em constante comunhão com Deus, não saía do lugar sem perguntar para Deus.
Vou para lá, vou para cá, volto para casa, continuo a viagem. Então esse caminhar diário com Deus, Ele cuidava de mim. ele cuidava da senhora, fortalecia a sua fé, a senhora pedia, ele dava. Eu estava em Transamazônica, porque fui indo. Então, no quilômetro 1150, Deus me disse que tinha mangas ali. Aí quem estava dirigindo o carro era o missionário da lancha, Isaac. O pai dele foi 32 anos que dirigia. Ele era pastor, Isaac. Ela, Silvia. Eles foram me buscar na casa da Carmen Santos, para ir com eles. Eu fui. Aí Deus me disse ali, aqui você tem manga. Mas, Fernando, eram assim as mangas, porque um pé que dava para o muro, tinha um galho que dava para o muro. Eram assim, o tamanho das mangas. Não tinha manga mesmo. Aí, mas Deus me mostrou. Sabe aquela trina de quintal? Aham. É como uma casinha de cimento, tudo bem. Lá eu não entrei, não sei. Aí eu bati, desci do carro, bati. Veio uma moça escamando um peixe. Ela era da Assembleia, porque ela perguntou. Aí eu disse assim, moça, você me dá licença que eu vou apanhar as mangas que estão no seu quintal. Não, minha senhora, não tem manga. Nem é tempo. Olha lá, só está pequenininha. Eu disse, mas eu sei que tem manga ali. Aí ela foi comigo. Eu mesma, com a mão, peguei a manga. Ali eram 3, não eram 2. Bom, apaguei as mangas. 3 dias depois estávamos comendo as mangas. Ela ficou admirada, eu nunca vi manga aqui. Deus providencia tudo. Aí o que acontece, Fernanda? Deixa eu contar o resto. Bom, aí eu peguei as mangas, tudo bem, comemos. Depois, na mesma estrada, aí do lado de lá, agora você vai encontrar chilipapo. Chilipapo? Aí desci, bati a mulher lá do fundo e veio. E o próprio Isaac disse assim, chilipapo é esse pé. Aí a mulher deu. Eu não gostei do chilipapo, esquisito, você já viu? Já. Na Leia aqui tem. Aonde que tem? Na Leia. Ah, Na é? Leia. Tem genipapo. Mas eles fizeram 2 taças, taça mesmo, com creme moça, leite moça. O genipapo? É. Aí eles bateram o genipapo com leite moça, mas a senhora não tomou. Deve ser gostoso com leite moça. Aí eles mandaram nas taças, desse tamanho bonito. Não foi nada disso. Bom, aí continua. Cada lugar tem uma história para contar, né? E onde foi que estava inundado, a senhora pegou carona, pediu carona num caminhão e pediu para o motorista avançar porque